Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao segundo encontro de municípios do FIDRES, Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, e esta edição no Centro-Oeste, em Brasília, evento realizado em parceria entre o FIDRES e as plataformas Connect Smart Cities e P3C. Saudamos também aqueles que nos acompanham em transmissão online no canal da plataforma Connect Smart Cities. Os encontros de municípios do FIDRES têm como objetivo reunir prefeitos, secretários e gestores municipais das regiões estratégicas para apresentar as oportunidades para viabilizar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e de parcerias público-privadas em municípios e estados. E para a abertura, boas-vindas iniciais e apresentação do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, chamo ao palco para compor a mesa o secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Eduardo Tavares. O vice-presidente de Assuntos Jurídicos da FNP, Frente Nacional de Prefeitos, e prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota. O chefe da assessoria especial do PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, Cleiton Barros. Para iniciar a mesa de abertura, passo a palavra para o senhor Cleiton Barros. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de, inicialmente, agradecer o convite, parabenizar o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional por essa iniciativa, em nome do PPI, da Casa Civil da Presidência da República, o secretário Marcos Cavalcante. Cumprimentar aqui o Rodolfo, o secretário Eduardo, que tem coordenado essa iniciativa no âmbito do governo federal. É importante a gente salientar que a iniciativa, o secretário Eduardo vem trabalhando com a gente desde o lançamento do novo PAC, secretário, em agosto de 2023. Geralmente nós associamos o novo PAC a uma iniciativa de pipeline, um portfólio de projetos de infraestrutura, mas existe dentro dessa ação governamental medidas institucionais que buscam melhorar o ambiente de investimento e ampliar a capacidade do Estado em fazer a gestão de programas de infraestrutura. E dentro das 175 medidas ou iniciativas que nós chamamos de medidas institucionais, nós temos ali um bloco que são ampliação da capacidade estatal, que é a ampliação da capacidade estatal em fazer a gestão de projetos de concessões e de PPPs. E dentro desse bloco está justamente a institucionalização do FIDIS como novo instrumento de gestão e de modelagem de contratos de PPPs. Alguns dos colegas que estão nos acompanhando nessa manhã poderiam perguntar por que um novo instrumento para fazer PPPs. Nós temos o BNDES de longa data nos apoiando. Nós temos o FEP, Caixa, também nos apoiando. Nós temos os multilaterais, nós temos as agências setoriais, como a InfraSA, que faz esse apoio. E aí a pergunta ela pode ser dividida em dois componentes. O primeiro componente
é relacionado à necessidade de funding, a necessidade de estruturar e de financiar a estruturação de projetos é muito grande. Nós temos um gap muito grande de infraestrutura, portanto, nós precisamos de novos instrumentos que deem a possibilidade do governo federal, estado e município conseguir financiar os seus projetos. E a segunda pergunta é que o FIDIS ele não é apenas uma fábrica de projetos, como nós costumamos classificar esses órgãos e entidades. O FIDIS ele é mais do que uma fábrica de projetos. O FIDIS ele é um instrumento de solução para prefeitos, governadores e ministérios setoriais, porque ele abarca não apenas a modelagem, o desenho jurídico, institucional daquele projeto de infraestrutura, mas também a necessidade de seguros, garantias, a necessidade de fazer o financiamento. Então, toda essa solução é possível nesse arranjo que nós estamos trabalhando, que é o FIDIS, que é um arranjo que ele tem uma preocupação também em atender às especificidades regionais. Nós sabemos dos desafios dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em conseguir colocar de pé arranjos de concessões, arranjos de PPPs. O FIDIS ele prioriza essas regiões, dando um tratamento diferenciado na análise desses projetos para admissibilidade em sua carteira. O FIDIS ele olha com atenção também e não poderia estar, talvez, em outro lugar dentro da estrutura do governo federal, que não no MDR, pela questão da sustentabilidade também, ampliar a capacidade estatal em gerenciar, em formular essas soluções, mas também tem um critério de sustentabilidade na seleção desses projetos. Desde o momento que a gente avalia a entrada desse projeto nessa carteira de estruturação, tem um componente social, tem um componente regional, mas tem também um componente de sustentabilidade. Temos uma metodologia definida pelo Ministério, que ao longo da modelagem, aquele consórcio, aquele grupo que está gerenciando, tem que buscar atender para viabilizar todos esses critérios. E, por fim, secretário Eduardo, a gente gostaria de lembrar que nós estamos agora em setembro, quase setembro de 2025, fechando 200 bilhões de contratos no governo federal no âmbito do PPI. Quem conhece de perto o PPI sabe que toda vez que eu me refiro a números do programa, vai além dos números do governo federal. Eu tenho projetos de estados sendo apoiados pelo PPI, pelas suas fábricas de projetos. Eu tenho projetos de municípios isoladamente ou em consórcio, também dentro da nossa carteira. Estamos, nesse momento, atingindo uma marca importante, que é 200 bilhões de projetos contratados, mas sabemos que nós precisamos, pelo menos, dobrar esse número para fechar o gap de infraestrutura que nós temos no Brasil. Ou seja, pelos números que nós temos levantado dentro da própria Secretaria do PPI, quer seja pelos números da ABDIB, que faz também uma consolidação muito importante, nós chegamos na metade do que a gente precisa fazer a cada ano para atender a demanda que nós temos de infraestrutura. É impossível se aproximar dessa marca se a gente não fizer um esforço coordenado, mais articulado com o governo central, governo regional, com a sociedade, com a iniciativa privada. Entendemos que qualquer que seja o setor de infraestrutura que eu possa discorrer aqui, eu não vou conseguir avançar de maneira célere e efetiva que não seja por parceria com a iniciativa privada. E esse instrumento que nós vamos ter a oportunidade de discutir cada um dos seus aspectos ao longo desse dia, ele se propõe a apoiar essa agenda para que a gente possa ter a infraestrutura que o Brasil merece. Obrigado. Nosso agradecimento ao senhor Cleiton e passo a palavra para o senhor Rodolfo Mota.
Bom dia a todos, prazer poder estar aqui com vocês nesse momento importante. Secretário Eduardo, prazer, parabéns pelas palavras, muito obrigado, Cleiton. Bom, só para eu identificar a plateia, quem é prefeito na plateia? Quem está como prefeito? Maravilha. Prefeita, pronto, prefeitos e prefeita. Em nome da FNP, em nome do nosso presidente, Eduardo Paes, como vice-presidente de Assuntos Jurídicos, venho aqui para poder participar desse evento, até porque a FNP é parceira estratégica na organização desse evento, faz parte desse trabalho todo, que visa falar de projetos estruturados via PPPs e de concessões. Esse gap, essa lacuna de investimentos não é de hoje, é histórico no Brasil. Nós já perdemos várias janelas de oportunidades e não podemos perder mais uma. Então, o trabalho que o Ministério vem fazendo, o trabalho que o secretário Eduardo vem fazendo, enfim, e agora a gente poder falar desse fundo, levar a ideia adiante, né? A gente comentava um pouco antes de começar aqui, levar o conhecimento dos prefeitos e prefeitas, levar o conhecimento dos grupos de investimentos, que no Brasil tem muita obra boa para fazer, tem muito projeto bom para tocar, tem muitas concessões viáveis do ponto de vista econômico, sustentáveis, e tudo isso precisa ser levado e pode ser levado com o FIDIRS como instrumento desse processo todo. Então, em nome da FNP, agradecer. Sempre é importante que a FNP possa participar desses momentos. A FNP, que recentemente, na briga, né, da reforma tributária, trabalhou muito para que a gente pudesse ampliar os tipos de investimentos possíveis através da COSIP. Esse foi um trabalho feito junto ao Congresso Nacional. Os prefeitos tinham no uso da COSIP uma finalidade muito reduzida, e agora, desde a emenda constitucional, passou a permitir que a gente faça outros investimentos, além do custeio da iluminação pública, além da extensão de rede da iluminação pública. E esse trabalho é um trabalho que a FNP participou ativamente. Então, a alteração do uso da COSIP, por conta desse trabalho que a FNP faz junto ao Congresso Nacional, é uma das medidas que permite que a gente possa falar, inclusive, desses financiamentos, desses projetos estruturados via PPPs e concessões também. Então, a FNP é parceira, e a gente quer, obviamente, dar as mãos com o Ministério do Desenvolvimento para que a gente possa auxiliar prefeitos e prefeitas, para que a gente possa auxiliar as prefeituras, como desenvolver os seus projetos, como apresentar bons projetos, fazer prospecções. Às vezes o prefeito, a prefeita tem lá uma grande área, né, que se concedida à iniciativa privada, que dentro de um projeto estruturado de PPP pode ser viável. As prefeituras, às vezes, possuem muitos chamados elefantes brancos, porque nem sempre o poder público tem as condições de tocar aquele projeto adiante, não tem a expertise de tocar e de transformar aquele projeto, aquela obra, em algo interessante do ponto de vista coletivo. E esse trabalho do Ministério, esse trabalho do FIDIRS, pode, obviamente, auxiliar os prefeitos nesse tipo de trabalho. Então, conto conosco, muito obrigado, é uma honra a FNP poder participar desse momento junto com vocês. Bom trabalho a todos nessa terça-feira, e vamos lá, construir bons projetos para atender melhor a vida das pessoas e construir o futuro que o Brasil sabe que pode ter. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Rodolfo. E agora passo a palavra para o senhor Eduardo Tavares. Bom, pessoal, em nome do ministro Valdez, que gostaria muito de estar aqui hoje, tá? Mas está aí uma reunião presidencial com o ministro Rui, enfim, toda a equipe ministerial, mas está designando a gente para estar aqui com vocês. Eu queria dar boas-vindas, um bom dia, né? Eu tenho certeza que vai ser um dia muito importante nessa jornada que a gente tem trabalhado para a gente acelerar essa agenda de infraestrutura, de melhoria da qualidade de vida da população, né? E aí, cumprimentando o nosso colega Cleiton, em nome dele, né, e do Denilson, enfim, toda a equipe do governo federal, também queria cumprimentar principalmente, tá, os prefeitos e prefeitas que estão aqui hoje, tá, essas lideranças municipais que são tão importantes para o Pacto Federativo, e reforçando, sabe, as suas palavras, no sentido de que faz toda a diferença os prefeitos que estão lá na ponta, vivendo a vida do cidadão, entenderem o impacto e a participação dele nesse processo, né? São vocês que estão lá representando a primeira linha, né, da esfera administrativa, do Estado, né, da administração pública,
e é vocês que recebem no dia a dia os problemas do cidadão, né? O problema do lixo, o problema da mobilidade, o problema dos deslizamentos, da favelização, enfim, uma série de desafios, né, de saneamento que os municípios têm. A nossa Constituição endereçou, de certa forma, uma responsabilidade muito grande, e é importante, fundamental, e a percepção do governo federal de que a gente precisa trabalhar junto para avançar. Então, o governo federal tem trabalhado, sim. Acho que o Cleiton deu aqui uma aula, um resumo aí sobre os instrumentos, e a gente poderia destacar aqui vários outros caminhos e detalhar captações, por exemplo, que a gente tem feito junto aos bancos multilaterais, a FD, Banco Mundial, BID, NDB, que querem, por exemplo, financiar saneamento com dinheiro subsidiado, o governo federal, então, assumindo o risco cambial, para garantir que esses concessionários tenham um melhor ambiente de negócio. O que eu queria trazer também para vocês é que a gente evoluiu muito aqui no Brasil, né, e é importante que a gente tenha essa percepção. São momentos como esse que a gente pode compartilhar e entender um pouco mais, né, talvez poder compartilhar com vocês que talvez a coisa mais complicada do FIDIRS seja falar a sigla dele, entendeu? Mas o que a gente quer é o processo mais simplificado, tá? É realmente os prefeitos, prefeitas terem a segurança, o conforto de saber que o governo federal está junto com vocês para dar essa segurança, para dizer que, olha, sim, um marco legal está apoiando vocês, um marco que está sendo construído muito com a ajuda de vocês, né? O caso, por exemplo, da evolução da iluminação pública para cidades inteligentes tem o DNA de vocês 100% nesse tipo de evolução. Então, a gente está migrando de modelos em que a gente tinha, por exemplo, a COSIP sendo destinada para trocar lâmpada, para um modelo que hoje pode, graças a uma portaria, e agradecer ao Ministério das Cidades, uma portaria que o secretário Tomé conduziu aí com o PPI, que lista mais de 50 tipos de serviços que podem estar dentro das modelagens. A gente está falando desde praças digitais, trânsito inteligente, luminárias, por exemplo, com Wi-Fi, e outros serviços, escolas integradas. Essa questão, por exemplo, da gente pensar em sensores para alertar, fazer o alerta precoce da população em áreas vulneráveis. E tenho certeza, pessoal, aqui no Ministério da Integração, se tem uma coisa que a gente convive é com desastre. Isso é muito importante. Hoje a gente já não vive mais um risco climático, a gente já vive uma emergência climática, e os dados estão aí. A gente tem de norte a sul do Brasil, né, eventos extremos, cada vez mais gerando instabilidade e entregando desafios gigantes para os prefeitos, né? Então, de que forma a gente pode, aí, por meio dessas PPPs, por exemplo, de cidades inteligentes, dar inteligência, dar instrumentos para que os prefeitos e prefeitas possam agir de forma preventiva, possam salvar vidas, salvar patrimônio, entregar mais serviços para a população. E diferente de alguns outros momentos, pessoal, que a gente tinha, por exemplo, muito papel, eu lembro assim, eu estou aí desde 2003 na administração pública, então a gente conviveu muito com papel, com contratação, né, aqueles processos gigantes, longos, né? Hoje a gente tem muita tecnologia, pessoal. A gente está, por exemplo, conversando com Manaus, e aí parabenizar a equipe de Manaus, controladoria, procuradoria, finanças, enfim, está todo mundo aqui para ver de que forma a gente acelera. Eu cito um exemplo, né, a Acre, enfim, que a gente constituiu consórcio, mas o caso deles, por exemplo, a gente está com menos de 45, 60 dias, a gente está já discutindo minuta de contrato para gestão de resíduos sólidos, para discussão, por exemplo, de mobilidade, cidades inteligentes. Estamos lançando, pessoal, hoje mais um Atlas, né? A gente lançou o Atlas das Cidades Inteligentes, em conjunto com cidades, PPI, BGC. Hoje a gente está lançando o Atlas de Resíduos Sólidos, e é um estudo feito de norte a sul do Brasil. Não é um estudo escrito na pedra, mas é para mostrar, pessoal, que assim, todo mundo, se a gente garantir a regionalização, se a gente garantir as sinergias, e a gente está aqui para apoiar, muitas vezes os prefeitos têm alguma dificuldade político-partidária, algum antagonismo, e a gente está aqui para ajudar, assim, com o apoio dos governos estaduais, com a identificação de consórcios ali
no entorno, que podem viabilizar outras modelagens, para que a gente não deixe de entregar para a população a qualidade de vida e a solução que ela pode e ela merece. Hoje o cidadão consegue enxergar, e vocês sabem muito bem nas redes, a cobrança que vocês sofrem imediatamente. Pô, por que o meu município não tem aquilo que a prefeita lá do meu município do lado está entregando? Então, tem uma pressão muito grande. A gente está aqui para ajudar vocês nesse processo, né? Acreditem, essa é uma agenda de geração de emprego e renda, geração de oportunidades, resiliência climática, né? Enfim, uma agenda de prosperidade. É isso que a gente quer, é isso que a gente está buscando. Contem com o Ministério, eu acho que a gente tem aí uma agenda fantástica durante o dia para a gente aprofundar o tema, né? Temos aí mais novidades, né? Durante o dia a equipe vai estar aí com vocês acompanhando, mas, por favor, pessoal, fica aí os nossos contatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, hoje encerrou, a gente ainda não sabe o caminho, temos aí o PPI que tem todo mês sagrado, reuniões aí com todos, aberto, todos os entes da federação, estados, municípios, Ministério da Integração à disposição, pessoal, para a gente discutir. A gente recebe, às vezes, o prefeito, pô, eu estou sozinho aqui. Pessoal, vamos estudar. Vocês vão ver, por exemplo, nesses estudos, que a gente, com inteligência artificial, identificou possibilidades de arranjos regionais que, muitas vezes, já viabilizam, porque o nosso estudo fixou, por exemplo, enquanto que a gente precisa condensar, regionalizar, para tornar viável a modelagem, mas imagina, por exemplo, prefeito, que a gente tem, né, uma região em que o estudo falou que eu tinha que pelo menos ter 5 municípios daquela região. E aí a gente tem, graças a esse trabalho que a frente faz, muito importante, regiões, por exemplo, com 20 municípios. Aí eu vou fazer uma modelagem, por exemplo, de cidades inteligentes, que não vai abranger só praças digitais, iluminação de LED. Eu vou botar, por exemplo, diagnóstico, georreferenciamento para instrumentalizar o REURB. Vou fazer vários outros serviços, porque quanto mais escala a gente tiver, quanto mais energia a gente tiver, mais a gente consegue encaixar nesse gap, nessa gordura que vocês conseguiram trabalhar para autorizar a gente utilizar a COSIP para outros fins, para transformar isso em mais serviços para a população, e quem ganha isso somos todos nós, cidadãos, que também, gestores e cidadãos que também somos. Então, o que eu queria trazer para vocês, para a gente fechar, pessoal, é isso assim, a gente está num momento muito especial. Esse é o último PPA que os prefeitos e prefeitas vão entregar antes da Agenda 2030. É o último PPA completo, pessoal. Parece que a gente tem muito tempo, é o primeiro ano de mandato, né? A eleição parece que foi ali atrás, mas, pessoal, falta 6 meses daqui a pouco, estamos em setembro, em abril começam as desincompatibilizações, daqui a pouco a gente está falando em eleição de novo. E aí, pessoal, a gente tem, então, uma oportunidade ímpar, única, de vocês trabalharem essa agenda municipal, se os PPAs de vocês não estiverem prevendo programas de PPPs, ainda há tempo de inserir essa possibilidade, de inserir um programa de PPPs. O FIDIR está aí para ser contratado junto com o Caixa FEP, com o BNDES, e o PPI coordena toda essa agenda, não há competição, há complementariedade, para garantir que vocês possam entregar. A gente pode contratar esse ano, pessoal, a gente tem 1 bi para contratar projeto para vocês. Então, temos espaço para contratar com cada um dos municípios interessados, o prefeito que quer fazer entrega. A gente contratando agora, pessoal. Ano que vem, ano de estudo. Então, 26 anos de eleição, nós vamos estar estudando, trabalhando. 27 já é pré-eleição, pessoal. Já é quase o esquenta para a próxima eleição. E vocês vão estar, por exemplo, concluindo estudos, já discutindo, batendo martelo na B3. E em 28, que é novamente eleições municipais, vocês vão ter entrega. A população já tendo a percepção de que o município melhorou, de que a qualidade de vida da população melhorou. É isso que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa sala quer. Então, muito obrigado a todos. Contem com a gente. Estamos à disposição, e uma ótima manhã e um ótimo dia aí para todos. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. E peço agora que os componentes aqui da mesa, as autoridades, por favor, retornem aos seus lugares.
E, neste momento, estamos encerrando. Por gentileza, pediram que retornasse para fazer uma foto aqui, perdão.